não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Eu queria só lembrar algumas coisas que em aulas passadas eu já toquei, pelo menos de passagem, né, a respeito deste pessoalzinho católico metido a bispo, que quando eles ouvem falar qualquer coisa de conhecimento, eu já diz, isso é gnose, né, porque no catolicismo tudo é a fé. Bom, acontece o seguinte, na religião católica, o conhecimento tem importância extraordinária para a salvação, porque na Bíblia já está citado lá que o meu povo se ferra por falta de conhecimento. Isso aí já deveria bastar, né? O segundo ponto é o seguinte, é que no conjunto da doutrina católica, os elementos de fé são muito poucos. São somente aqueles que são realmente inacessíveis ao ser humano. Por exemplo, as promessas de Jesus Cristo. Você não pode, né, saber por inteligência se uma promessa é verdadeira, porque a promessa não se cumpriu ainda. Então a inteligência humana só pode conhecer aquilo que já existe. Aquilo que é uma expressão da liberdade divina, quer dizer, um ato de amor, de generosidade divina a cumprir-se no futuro, não tem jeito. Então ou você acredita ou você não acredita. Você acredita por quê? Porque você tem confiança na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque você concorda, isso é importante. Você não está concordando com o conteúdo da promessa, mas com a pessoa. O conteúdo da promessa, na verdade, você não conhece. Você se conhece muito por alto. Então você não tem condição de julgar. Por exemplo, se Jesus Cristo promete levar você para o céu, o que é o céu? Que raio de coisa é essa? Pô? Você sabe alguma coisa a esse respeito? Quer dizer, os elementos que você tem descritivos do céu são muito sumários. Não dá para saber. É tudo uma coisa, a sua imaginação está livre para pensar. Né? Por exemplo, por essas experiências de quase morte que tiveram aí, né? Eu já vi muita gente descrevendo o céu, não é isso? Mas não sabemos se eles descreveram corretamente. Né? Se você pega, tem o Monsenhor de Seville descreveu algumas coisas do inferno, que almas que estavam no inferno vieram e contaram para ele. Mas foi assim apenas a experiência delas, você não tem ideia do geral do inferno. Né? Então, esta a parte que é incognoscível para o ser humano, é a parte que depende da fé. Né? E a garantia da fé é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas a concordância intelectual com o conteúdo da doutrina. Não é isto. Isto é uma coisa fundamental. Porque qual é o conteúdo da revelação crística? É o que o Cristo disse? Não, meu Deus do céu, é a pessoa do Cristo. Ele é a revelação. As palavras, os ensinamentos dele são apenas um complemento, uma parte. Né? Assim como cada ato dele é uma parte. Por exemplo, que ele reviveu o sujeito que estava morto, ou fez o paralítico andar, limpou o leproso. Tudo isso é parte da revelação, assim como é parte da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, são capítulos da vida dele. Capítulos, às vezes, ínfimos. Né? Por exemplo, hoje mesmo no sermão de hoje tem o negócio do leproso que pediu para o Cristo curá-lo, o Cristo curou e falou, olha, não conte para ninguém. O que o sujeito fez? Saiu contando para todo mundo, evidentemente. O que aconteceu com ele? Ele voltou a ficar leproso? Não, ele ficou castigado. Não consta nada. Tá certo? Então, quer dizer, é uma coisa que o Cristo não deu tanta importância assim. Isso foi muito importante para o leproso, mas para o Cristo era o 1000º leproso que ele estava curando. Tá certo? Então, vamos dizer, tudo o que nós conhecemos efetivamente da vida do Cristo é um pedacinho, porque o próprio Evangelho diz que Cristo fez, né,
muito mais coisa do que isso, que se nós fôssemos escrever tudo, o número de livros seria ilimitado. Tá certo? Então, esta partezinha que nós conhecemos, nós não conhecemos por fé, nós conhecemos pela razão, por fé e razão. Tá certo? A igreja sempre insistiu nisso aí, a razão tem que trabalhar, né, junto com a fé. E o conhecimento a que os gnósticos se referem, né, é esse que nós estamos buscando, é esse que nós buscamos com base na doutrina da igreja e na filosofia clássica? É óbvio que não, meu Deus do céu. O ponto fundamental do gnosticismo é a condenação do mundo criado. Tá certo? O mundo criado, segundo eles, foi criado por um Deus menor, malvado, que se rebelou contra o Deus Supremo. O Deus Supremo não age, ele não faz absolutamente nada. Ele vive pairando na sua beatitude eterna, tá certo? E não faz coisa nenhuma. Ele não é um Deus criador. Ele apenas fica lá contemplando ele mesmo e não faz coisa nenhuma. E daí houve um Deus menor, um subordinado, desobediente, que decidiu criar esta porcaria deste mundo e nos botou lá dentro por pura sacanagem. A doutrina católica é o contrário. Deus, quando fez o mundo, ele viu que era bom. Está lá no Gênesis. Ele fez, estava tudo bom. E daí houve um ato de desobediência. Determinado pelo quê? Pela liberdade humana. Quer dizer, Eva aceitou a oferta do demônio. Por quê? Porque ela quis, ela não estava obrigada a isso. Quer dizer, não foi uma força natural, nem uma força celeste que impeliu a fazer isso. Não foi sequer a força do demônio. O demônio não forçou ela a comer a maçã. Ele apenas sugeriu e ela aceitou. Então, por um ato de liberdade de Eva, o ser humano cai do seu estatuto original para uma condição muito precária de vida, que é essa que nós estamos. Mas essa falha de Eva e de Adão corrompe o universo inteiro? Claro que não. Quer dizer, o universo que nós estamos não é tão bom quanto o do Éden, mas não é um inferno. Tá certo? Nós não estamos aqui para pagar os nossos pecados, nós estamos aqui para viver, e esse universo, essa vida terrestre, é a nossa chance de voltar ao estatuto originário. Então, Deus manteve este mundo para quê? Para ferrar com nós, fazer a gente sofrer para sempre? Não, mas para dar uma chance de você voltar. Porque se acabasse tudo ali, ó, como castigo de Adão e Eva, acabou o mundo, então pronto. Não vai existir mais ninguém e ninguém vai para o céu. E a ideia de que Deus criou o homem para substituir os demônios, os anjos caídos, né? Nós vamos ficar no lugar deles, certo? Isso faz parte da doutrina também. Mas como é que ia fazer isso se acabasse ali com Adão e Eva? Não seria possível. Agora, do ponto de vista gnóstico, o mal do mundo não é de origem moral, mas é de origem ontológica. Isso é fundamental. Ou seja, o mundo é essencialmente mal em si mesmo, não depende do que nós façamos, tá certo? E ao contrário, mesmo que você seja bonzinho, esse mundo vai acabar com você. Então, a única saída é sair deste mundo, fugindo dele ou destruindo-o, tá certo? E na medida que você aceita isso, então você descobre a sua verdadeira natureza, segundo os gnósticos. Qual é a sua verdadeira natureza? Você não é um ser humano criado por Deus, você é o próprio Deus. Não há distinção entre a alma humana e Deus. Tudo faz parte de Deus de maneira indiferenciada. Não havia individualidade antes, era tudo, né, o pleroma. O pleroma é a totalidade do mundo espiritual. Nós éramos parte do pleroma e caímos do pleroma e viramos indivíduos humanos. Está entendendo? Então, aí, vamos dizer, a própria liberdade humana aparece como uma parte de um castigo. No pleroma ninguém tem liberdade, está todo mundo já numa boa. E na hora que você descobre esta sua pré-identidade, é este o conhecimento que, segundo o gnóstico, vai salvar você. Está entendendo? Não é qualquer conhecimento. Você sabe porque eu estudei geografia, você sabe porque eu estudei as obras de Aristóteles, você sabe porque decorei os textos de São Tomás de Aquino. Não é nada disso, meu Deus do céu. É este conhecimento especificamente gnóstico que os gnósticos davam como salvador. Este, segundo eles, é o caminho da salvação. É claro que isso é uma tremenda loucura, essa doutrina gnóstica, ela é absurda, ela é ofensiva à inteligência humana, tá certo? Porque, em primeiro lugar, você teria que admitir que a sua liberdade é uma coisa muito má,
E segundo, você teria que admitir que você mesmo é o próprio Deus. Por mais que eu goste de mim, eu não consigo pensar tão bem de mim assim. Não dá para pensar. E a igreja é muito clara, nós nos transformamos em Cristo. Só que nós nos transformamos pela graça naquilo que o Cristo é por natureza. Então, é certo que todo cristão é um novo Cristo, sim, mas só pela graça. E a partir de uma data X. Não é? O Cristo foi criado quando? Não foi criado. Foi gerado, não criado. Antes do começo dos tempos. Então, isso que ele é, antes da existência do universo, antes de tudo, nós seremos, por efeito da graça, portanto, não de maneira plena, a partir de uma certa data, quando o Cristo nos deu essa graça. Então, esta é a doutrina cristã e ela é absolutamente irredutível à concepção gnóstica. Tá certo? Agora, como o gnóstico ele odeia o mundo, acha que a existência do mundo é um crime, então, evidentemente, nós não somos culpados dos nossos crimes. O crime foi feito contra nós, foi feito pelo Deus. Deus que nos botou nessa encrenca para nos ferrar. Tá certo? Então, o problema da culpa moral não existe para o gnóstico. Tá certo? O único culpado é Deus. Tá certo? E o jeito de corrigir a coisa é voltar para o pleroma, para a beatitude original, na qual nós todos somos Deus. Tá certo? Ou seja, nós somos no céu cristão, a nossa individualidade é conservada. Tá certo? Então, como diz Santo Tomás, nós estamos fundidos, mas não confundidos. No céu, nós que estamos fundidos e confundidos, não tem mais ninguém, só tem o Deus supremo anterior à criação. Então, é este o conhecimento que, segundo os gnósticos, não é o conhecimento em geral, meu Deus do céu. Muito menos não é o conhecimento da doutrina cristã e muito menos não é o conhecimento da filosofia grega. Né? Se você pensar, existem elementos de gnosticismo em toda a filosofia ocidental? É claro que existe. Existe elemento de gnosticismo em toda a literatura ocidental? É claro, por quê? O gnosticismo é uma experiência humana. É impossível que alguém algum dia não tenha imaginado as coisas do ponto de vista gnóstico. Porque o gnosticismo é a suprema tentação, é a suprema heresia. Então, só quem nasceu livre disso aí foi Jesus Cristo e a Virgem Maria, os outros todos. Pelo menos um dia essa ideia passou pela cabeça de alguém. A ideia de que o universo é mau, sendo sinceros, vocês nunca pensaram que o universo é mau? Eu até dizia, como é? O universo é mau e o ser humano é inviável. Isso aí é uma sentença gnóstica. Deus morreu, como é o negócio? Deus morreu, Karl Marx morreu, eu mesmo já não estou me sentindo muito bem. Como eu dizia, o Milov, não é verdade? Então, se tudo isso é mal, então é evidente que a noção da divisão e do conflito é inerente à doutrina gnóstica. Então, você pode ver facilmente não, estudando um pouco de filosofia, você vê que este mundo nosso, ele se compõe de contrastes, de contradições e de conflitos, mas tudo dentro de uma harmonia. Aquilo que visto numa escala pequena é puro conflito, vindo numa escala maior, acaba sendo harmonia. Isto é a doutrina cristã. Para o gnóstico não tem harmonia nenhuma. Dentro do mundo o conflito é total e eterno. Portanto, esse negócio tem que ser destruído por todos os meios. Existem dois meios de você destruir o mundo. Um é você rejeitá-lo por completo. Tá certo? Então, como aquelas seitas que proibiam o casamento, não podia nascer mais ninguém, é um jeito de acabar com o mundo. E o outro jeito é você se entregar à corrupção do mundo para aumentá-la e apressar o seu fim. Então daí vem o sex libre, vem essa coisa toda. Né? Bruxaria, macumba, tudo isso vem do gnosticismo. Eu lembro até quando eu era adolescente, eu estava na escola, o pessoal mandava ler literatura brasileira, mandava ler a Moreninha, né? Essa coisa toda. E deram lá um livro do Machado de Assis, A Mão e a Lua. Eu achei que aquilo tudo era um besterol sentimental. Né? Fiquei revoltado com a literatura brasileira. Né?
e até falei para o professor, falou, olha, dona, só me desculpe, eu estou lendo aqui Os Sofrimentos de Werther, do Goethe, né? Eu estou lendo e chorando, porque aqui é uma coisa comovente. Agora só me dá essas besteiras aqui, eu só consigo rir, porra, né? Quer dizer, a menininha que está, né, tristinha porque não tem namorado, não, me desculpa, não vai dar. E depois eu li as obras posteriores do Machado de Assis. O Machado de Assis teve um estalo aos 40 e tantos anos. Ele não era um gênio, ele era um rapazinho inteligente, né? Ele era assim, que nem o Pundeu, mais ou menos isso aí, né? E daí ele escreveu, né, Memórias Póstumas, que é um livro de gênio, absolutamente. Um dos grandes livros de ficção da humanidade, tá certo? Diz que ele copiou um pouco a técnica do inglês Lawrence Stern, mas ele é 1000 vezes melhor que o Stern. Onde o Stern está brincando, ele está fazendo filosofia, meu Deus do céu, né? E depois escreveu uma sequência de obras-primas, não é isso? O famoso professor, como é que foi ele, professor italiano, como é que ele chamava? Professor de matemática? Esqueci o nome dele. Ele dava umas aulas interessantes, mas de literatura ele não entendia bosta nenhuma. Ele fala, não, eu tenho que ler os livros de ficção científica, porque daí desperta a sua imaginação, mas se você ler o Dom Casmurro, você só vai descobrir se o sujeito era corno ou não. Professor, ele podia ter ficado quieto, porque isso é uma besteira fora do comum. Né? Pier Paolo, professor Pier, Quer dizer, é uma vergonha ele ter falado isso, mostra que ele não tem formação literária nenhuma, tá certo? Ele era um cara bom de pedagogia, de matemática, essa coisa toda, mas o limite dele era esse, né? Esse é o problema. Quando você vai além das chinelas, você fala besteira, né? Então, eu mesmo já falei besteira respondendo perguntas sobre coisas que eu não conhecia. Isso acontece. Se aconteceu, vocês me desculpem, depois eu corrijo, né? Mas esses livros de ficção científica, eu acho que eles são todos imbecilizantes, do primeiro ao último. Eu não tenho nenhum interesse por essa porcaria, li coisa disso aí quando era adolescente e depois não li mais, isso é besteira, evidentemente. Primeiro porque na ficção científica o autor está livre para ele inventar o que quer que seja. Ele não tem o compromisso da verossimilhança, que é a base do romance, a base do conto, a base da literatura de ficção. Quer dizer, você dado uma situação, o romancista não pode desenvolver no sentido que ele queira. Ele tem que desenvolver no sentido que é lógico e verossímil dentro da situação colocada. Por isso é que todo romancista confessa que às vezes os personagens têm poder sobre ele. Ele não deixa ele escrever o que quer. Ele tem que ter uma coerência. Então, ele coloca um problema inicial e este problema determina o rumo do que ele pode desenvolver depois. Não é isso? Então é assim, sei lá, a Ana Karenina, tem lá um caso de um adultério. Daí o que acontece, né? Baixa um extraterrestre, resolve tudo e fica tudo bem. É isso que acontece? Não, peraí. O cara tem que desenvolver a história do casamento de uma maneira que se pareça com um casamento de verdade. E assim por diante. Então, a base do romance e da ficção realista é a verossimilhança. A verossimilhança é o quê? É o conhecimento da vida humana, a experiência da vida, porra. Né? Então, quer dizer, não é questão de saber se o sujeito era corno ou não. Vai infinitamente além disso. Agora você fica lendo ficção científica, qual é a conclusão que você tira da ficção científica? Que você tem que ser o Bill Gates. Você tem que ser o dono da tecnologia para você transformar o mundo, fazer tudo do jeito que você quer. Essa é a lição mais imbecilizante. Está vendo, professor Piero? O senhor deve estar no céu, espero que esteja no céu, mas me ouça lá e veja o que o senhor fez. Já está perdoado, Deus já perdoou, mas que foi errado foi. Então essa certamente foi a pior aula que ele deu na vida. Essa que eu estou estudando agora não é certamente a melhor, mas não é tão ruim assim. Então, esta coisa, por exemplo, da verossimilhança, ela é o princípio da literatura de ficção. A não ser que você caia, vamos dizer, para a literatura fantástica, onde você não tem compromisso nenhum. Mas mesmo assim você tem algum. Porque a literatura fantástica obedece a preceitos da poética, da poesia. Né? Na poesia você pode escrever o que você quiser? Não, meu filho. Quer dizer, o núcleo estético que você introduziu ali para começar, você está amarrado aquilo até o fim.
Você vai ver, quando o Dante fez a Divina Comédia, ele vai de 3 em 3 versos. Tem 3 versos, depois tem 3. Né? Este rima com este do meio rima com o primeiro do segundo. E depois vai rimar com o terceiro. E esse aqui assim, tem que ir assim até o fim, porra. Como é que o cara conseguiu fazer isso? Eu não sei, mas é um negócio mágico. Não é isso? Eu traduzi o canto primeiro do Inferno, né? Que o Dr. Romano Galef, cá entre nós, disse que foi a melhor tradução que ele viu na vida. E acho que foi mesmo. Mas eu não tive paciência nem talento para resolver o resto. Então, este era o grande problema. A pessoa não está livre, né, para fazer o que quiser. Nem na poesia, nem na literatura de pura imaginação. Agora, na ficção científica você faz o que quiser. E você não precisa explicar nada, e não precisa entender coisa nenhuma. Então, tem um conto do Ray Bradbury, que o sujeito está acordado em casa, mas meia-noite, e está lá trabalhando, fazendo um serviço qualquer, e ele, né, cansa do serviço e decide dar um passeio. E ele sai, vai andando pela rua, está de noite, está um tempo gostoso, tal, e ele está ali curtindo, né, vendo a paisagem, vendo as casas, essa coisa. Está tudo tranquilo. De repente aparece a polícia e o prende. Acabou o conto. O que você entende? Passear era proibido. Como aconteceu isto? Você imagina o conjunto de transformações brutais que você precisa, né, para que passear se torne proibido, como recentemente se tornou. Só que agora você sabe por que eles proibiram. Quer dizer, tem uma lógica interna, a loucura tem uma lógica interna. No conto do Ray Bradbury não tem nada. Ele escreveu isso mais de 30 anos atrás. Ah, ele previu, né, o lockdown? Não. Ele não previu, ele pegou uma figura isolada e fez daquilo a história. Onde no mundo real ou no mundo ficcional se encaixa essa situação? Ele não tem a menor ideia. Se dissesse que ele escreveu um romance inteiro, mostrando as transformações da vida social no mundo, no universo inteiro, e tal, e daí dentro disso acontecesse esse negócio, seria outra coisa. Então, o conto tem aí a função do quê? Exatamente a função de um poeminha. Quer dizer, é a expressão de um sentimento momentâneo. Isso chama-se poesia lírica. Não é isso? O sentimento momentâneo não é uma convicção, não é uma teoria que você tem, não é uma coisa na qual você acredita, é uma coisa que você sentiu num certo momento. Você nem disse se você aprova o que você sentiu ou não, você apenas... É a frase do Benedetto Croce, expressão de impressões. Eu tive esta impressão e descrevo aqui essa impressão exatamente como ela apareceu.